Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício da Olimpíada Brasileira de Física de 2022. Se você ficou com alguma dúvida nessa questão, você está no lugar certo. A gente vai te ajudar a entender passo a passo esse exercício aqui, que fala sobre calorimetria. Espero que você possa entender. Se você não está inscrito aí no nosso canal, nos ajude, se inscreve lá, vale a pena para que a gente possa te ajudar. E também, se ele for útil, esse exercício, nos dê um like aqui, nos ajude. Então, continuamos aqui. A gente fala que esse exercício pergunta qual é a massa de gelo a 0 graus Celsius que pode ser derretida com o calor necessário para fundir um pequeno bloco de gelo de 50 gramas inicialmente a 28 graus Celsius. Ele te dá as temperaturas de fusão, o calor específico e o calor latente. Então, é muito comum a gente fazer o seguinte. A gente pega, por exemplo, o que a gente tem, que é chumbo, né? E aí esse chumbo aqui a gente coloca, vamos colocar aqui que inicialmente a gente está falando do chumbo, vou colocar o símbolo do chumbo, que é o Plubum, né? PB, que é o símbolo do chumbo, e ele está no estado sólido a 28 graus Celsius, certo? O que vai acontecer? Nós vamos pegar esse chumbo aqui e nós vamos fazer com que ele chegue na temperatura de fusão, né? Ebulição não, de fusão. Que ele está entrando, virando, se transformando até chegar no ponto de fusão, que é quando ele vai entrar, e a gente está falando do chumbo, ele vai ainda continuar no estado sólido, mas chegar na temperatura de fusão, que é de 328 graus Celsius. Essa transformação aqui a gente vai chamar de Q1, tá? Depois vai ter a transformação que a gente vai chamar de Q2, que é quando, vamos voltar aqui, que é quando a gente funde o chumbo, né? A gente continua aquecendo, aí, fornecendo calor para esse sistema, porém, agora esse chumbo que estava a 328 graus Celsius no estado sólido vai se transformar em estado líquido. Boa! Então, a 328 graus Celsius. Maravilha! Então, aqui a gente vai chamar ele de Q2, tá? Então, essas duas transformações que a gente está em jogo. Para a gente descobrir qual que é a quantidade de calor total, a gente vai somar a Q1 com a Q2. E aí a gente descobre o calor total necessário para que a gente consiga transformar chumbo a 28 graus Celsius em chumbo a 328 graus Celsius líquido. Então, como aqui está havendo uma mudança de temperatura, a gente vai usar a equação do Ki-macete, né? A massa do chumbo, o calor específico do chumbo e a variação de temperatura aí também do chumbo. Mas, aí, quando aqui em Q2 está havendo a mudança de estado, saindo do sólido para o líquido. Então, a gente vai pegar a massa de chumbo e vai multiplicar pelo calor latente do chumbo, que foi dado aqui para a gente. Bom, então essa quantidade de calor total vai ser, pegue aqui, ó, a massa de chumbo é de 50, o calor específico do chumbo é 0,03, essa informação está aqui, e a variação de temperatura dele, ele vai de 28 até 328, ou seja, uma variação de 300 graus Celsius. Mais a massa de chumbo, que é 50 novamente, e o calor latente do chumbo, que dá 6. Bom, quando a gente faz isso, a gente descobre que o calor total, para esse aquecimento, 50 vezes 0,3 vezes 300, confere aí, a minha conta aqui deu 450. Mais 50 vezes 6, isso dá 300. Logo, o calor total que ele vai fornecer é de 750 calorias. Maravilha. Então, essa é a quantidade de calor total que é necessária para que se tenha esse processo como um todo. A gente pode já colocar aqui que foram 450 calorias aqui e 300 calorias aqui. Então, no processo inteiro, para a gente fazer todo esse processo, são necessárias, portanto, 750 calorias. Porém, ele fala que qual que é a quantidade de água que poderia ser derretida se nós utilizássemos essa energia de 750 calorias, esse calor, né? E aí, como a gente está falando de fusão, né, derretimento, a gente pode falar que é a quantidade de calor, que é o 750, para fundir a quantidade de massa de água, essa quantidade aqui, não vou chamar de quantidade de água, não. Vou chamar de quantidade total, né, que é o total que nós vamos receber aí desse aquecimento.
vezes o calor latente da água. Esse dado não está aqui, mas estava no início da prova. Se você pegar a prova, lá no início tem uma tabela com um monte de constante, com um monte de calor específico, calor latente. O calor latente lá no início da prova, você pode procurar, tá 80 calorias por grama. 80 calorias por grama. Então a gente vai achar a massa de água e sabe que o calor latente da água é 80. Bom, quando você faz isso, você isola a massa de água e fica 750 dividido aqui por 80. Quando você faz essa conta, basta você dividir isso aqui, você vai encontrar uma massa de 9,375 gramas. E essa daqui, sim, é a resposta que nós estávamos procurando, né? Vamos dar um destaque aqui para ela. A massa de 9,375 gramas, que a gente chega numa alternativa muito próxima à alternativa D, né? Ele fala um valor aproximado aí para isso, né? Com a massa de gelo, sabendo que são seguintes propriedades aproximadas. Então a gente chega em que é aproximadamente 9,4 gramas que são necessárias não, são 9,4 gramas que a gente consegue derreter de gelo quando a gente faz um aquecimento de chumbo a 28 graus Celsius até chegar chumbo líquido a 328 graus Celsius. Eu espero que você tenha entendido esse processo, esse passo a passo, e essa questão aí possa ter sido solucionada sem problema. Se ela te ajudou, dá um like aqui, nos ajude também a poder cada vez mais chegar em pessoas que precisam aprender um pouquinho mais de física. Isso aí, mais uma questão da Olimpíada Brasileira de Física.